Boa noite a todos e que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém? É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o Cacá pelo convite, agradeço a vocês por estarem aqui para me ouvir, né? É a terceira vez, né? Acho que é a terceira vez que eu estou aqui, terceira vez. Fico muito feliz mesmo, porque se da primeira vez fosse uma tragédia, né, Cacá? Teria ficado na primeira vez. Mas graças a Deus, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu quero falar com vocês essa noite sobre ser livre, ser liberto da religião. Hoje de manhã nós falamos sobre ser liberto do pecado, né? Foi gravado? Foi gravado. Então, se você não esteve aqui de manhã e tem curiosidade para ouvir a palavra, foi gravado. Vamos falar sobre ser liberto da religião. Eu acredito que esse tema é fundamental para as nossas vidas espirituais. Porque se nós não formos libertos da religião, é bem provável que nós percamos a nossa salvação. Jesus, ele nunca veio pregar uma religião. Nunca. Quando Jesus nasceu, já havia uma religião estabelecida, forte, consolidada e milenar, que era o judaísmo. Bastava que Jesus a ratificasse e dissesse: eis aí a religião, e estava tudo certo. Mas ele veio pregar o reino, não veio pregar a religião. Veio pregar a libertação do homem, do ser humano, e não a religião. Mas nesse processo, é muito fácil que nós entremos na cilada da religião. É muito fácil que a gente se torne ao longo do tempo religioso demais e cristão de menos. Então eu quero compartilhar com vocês um texto do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que vai ser a base para o nosso sermão. Se você trouxe a tua Bíblia, o teu aplicativo, eu lembro quando eu era garoto, os pastores diziam assim: abram a sua Bíblia. Hoje a gente tem que dizer: abra a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo, né? Eu tinha um pastor Raimundo. Ele chegava na hora do culto assim, e quando ele dizia para que a gente abrisse a Bíblia, ele dizia assim: e você que não trouxe sua Bíblia, senta do lado de um crente, que você sempre vai encontrar uma Bíblia na mão de um crente. Aí aquele que não trazia a Bíblia era zoado pra caramba. No outro domingo, todo mundo de Biblinha na mão. Você achou Atos capítulo 10? Atos dos Apóstolos capítulo 10. É uma história bastante conhecida. Conta a história da conversão do Cornélio. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha versão NVI, Nova Versão Internacional. Não sei qual versão você tem, mas se der alguma discrepância aí na tradução, é pouca coisa, ok? Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que ficava perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope.
No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como os répteis e também aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo. Desligou aqui? Ligou de novo. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. Até aí. É suficiente. O que é religião? O que é religião? Se não um sistema de doutrina, de crença, ou uma visão de mundo que busca o contato entre o homem e Deus e o desenvolvimento da sua espiritualidade. Isso é religião. Um sistema doutrinário. Qual é o problema da religião? Qual é o problema da religião? O problema da religião é que ela muitas vezes distorce completamente o nosso relacionamento com Deus. A religião tem a capacidade de distorcer a nossa percepção do eterno. A nossa relação com Deus, a partir de um sistema religioso, pode muitas vezes ficar doentio. Por quê? Porque a partir da religião, nós buscamos entender como que Deus funciona. Percebe que a religião sempre busca uma resposta de como Deus funciona. Quando eu entendo como Deus funciona, eu posso tentar manipular esse Deus a meu favor. Se eu entendo como Deus funciona, eu faço Ele funcionar a meu favor. O problema da religião é que ela sempre trabalha com o estereótipo, com a parte externa e nunca com a interna. O problema da religião é que ela olha para você e te julga pelo que você aparenta externamente, sem se preocupar com aquilo que você tem dentro da alma. O problema da religião é que ela estabelece um relacionamento com Deus entre mérito e demérito, quando na verdade Jesus diz que tudo que nós temos é graça de Deus.
não é mérito. Na religião, eu vou buscar fazer coisas para agradar a Deus até um ponto que eu me ache tão espiritual por estar fazendo aquilo, que eu passo a me julgar melhor do que o outro. Você lembra da história que Jesus conta do publicano e do fariseu? O fariseu era o religioso que justificava a sua espiritualidade a partir daquilo que ele fazia. Então ele dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como este publicano, porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu vou ao templo, porque eu não como isso, não toco naquilo, não me contamino com aquilo outro. Já o publicano chegava diante de Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e não tinha coragem de levantar a cabeça. E Jesus disse: o publicano sai justificado, e o fariseu não sai justificado. O problema da religião é que ela impõe uma ortodoxia na tua vida, de tal maneira que a tua vida fica atrelada àquilo que você tem ou não tem o que fazer. Quando na verdade, o cristianismo é o Espírito Santo na tua vida, e a tua vida é movida pela ação do Espírito Santo, e não por regras. Quem diz o que você faz ou não faz é Deus. Lembra das pessoas que chegaram até Jesus? Religiosos que se aproximaram de Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles perguntavam para Jesus? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eles estavam querendo? Jesus desse a fórmula. Você faz o seguinte: você não come isso, você come aquilo outro, você não bota a mão aqui, põe a mão lá, você não olha para esse canto, olha para aquele, não conversa com esse tipo de pessoa, mas tem relacionamento com o outro, você vai tantas vezes por semana à igreja, você ora tantas vezes por dia, você come isso, não come aquilo, e você vai vivendo assim. E era isso que eles queriam. Mas para um, Jesus dá uma resposta, dizendo: conhece a lei? Conheço. E cumpro, desde menino. Jesus diz: muito bem, só te falta uma coisa. Olha para o teu irmão que tem necessidade, vende o que você tem e dá para ele. Vem e segue-me, e terá um tesouro no céu. Para o outro, Jesus diz assim: você quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? E quer me seguir? Pois bem, nasça de novo. As raposas têm covil, os passarinhos têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Topa? Quer vir? Quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas? A religião, ela anula todo o seu potencial. A religião, ela te individualiza, quando na verdade o cristianismo é comunitário, o cristianismo é comunhão, o cristianismo é abraçar o outro, o cristianismo é olhar para os invisíveis. Você sabe quantas pessoas invisíveis existem no mundo? Quantas pessoas invisíveis existem aqui na nossa cidade? São pessoas que você não sabe quem é, que você sequer olha para ele, mas ele varre o lixo da sua rua. São invisíveis. Você passa perto, passa de largo, sabe nada da vida dele.
É aquele que muitas vezes mexe no lixo da sua casa, é um invisível. Você sabe que ele mexe, mas para você ele é um invisível. É aquele que dorme na rua, ele é um invisível. Ele não é igual a você, você é diferente. Ele não faz parte da sua igreja. Você conversa com aqueles que estão na sua comunidade. A religião te isola dentro da comunidade e transforma muitos em invisíveis. Se você fizer um bom jantar na sua casa, você vai convidar quem? Esses invisíveis? Ou você vai convidar os da sua comunidade, que você conhece? E de preferência, que comungam da mesma classe social que você. A religião vai nos transformando em hipócritas. Vai nos transformando em hipócritas. Porque nós pregamos o evangelho, mas um evangelho do conforto. Não no evangelho que nos incomoda. Não num evangelho que nos desafia. Porque o evangelho de Jesus é: vá para os valados e tragam os coxos, os cegos, os aleijados, aqueles que são invisíveis, aqueles que são indignos, que a sociedade sequer olha para eles, tragam todos eles aqui para o meu banquete. Deus, em hipótese alguma, Ele está envolvido dentro do nosso sistema religioso. De jeito nenhum. Deus, em hipótese alguma, Ele está envolvido dentro daquilo que a gente acha que está agradando a Deus. Deus não faz isso. A gente vai sendo imerso nesse sistema religioso. Nós vamos entrando dentro dele. É aos poucos, é devagar. E quando você menos se espera, você já está na condição de um ótimo religioso. Uma pessoa bem religiosa. Você pode ser um ótimo cristão e também ser um grande religioso. Nem os cristãos estão livres de se tornar religiosos ao longo do tempo. Não sei se você já parou para perceber como nós nos relacionamos com Deus. E percebe que muitas vezes esse relacionamento é um relacionamento baseado no controle. Parece que isso está embutido no nosso DNA. Eu faço uma oferenda para ter os favores de Deus. Eu dou alguma coisa em troca para Deus, para receber aquilo que eu quero. E de preferência com juros. O cristianismo é comunhão um com o outro. O cristianismo é olhar para a necessidade do outro. Não é doutrina. É buscar o que o outro precisa e ir de encontro à necessidade do outro. Por que nós fazemos o que fazemos? Já parou para pensar por que fazemos o que fazemos? Dentro do campo religioso? Por que nós damos dízimos e ofertas? Qual o motivo disso? Qual a finalidade de nós darmos dízimos e ofertas? Porque disseram para você que se você não der dízimo e oferta, você vai gastar com farmácia? É isso que disseram para você? Isso é religião, meu irmão.
Isso não é cristianismo. Por que você dá dízimo e oferta? Porque disseram para você que se você não pagar dízimo e não der oferta, Deus vai soltar os gafanhotos na sua casa, o devorador, e vai comer tudo. Isso é religião. Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo, você contribui por amor, por gratidão. É um culto que você presta a Deus. Não é porque você tem medo de Deus. Não é porque você tem medo de perder o emprego que você paga dízimo. Não é porque você tem medo que alguma coisa ruim aconteça na tua casa ou nas tuas finanças. É porque você tem amor ao reino. Lembra da história do povo de Jerusalém, que estava passando fome e necessidade? A igreja de Jerusalém passando necessidade. Então Paulo vai passando nas cidades e pegando oferta para trazer para Jerusalém para matar a fome. Não era para construir igreja, para matar fome, comprar comida. E o pessoal de Filipe chega lá com a oferta. Aí Paulo fala assim: não, pelo amor de Deus, vocês não. Porque eu conheço a situação de vocês. Vocês estão à beira da fome. Vocês não podem contribuir. Vocês não têm para vocês. Vocês não têm nada na despensa. E aí os filipenses dizem assim: Paulo, nós queremos participar da comunhão com os nossos irmãos em Jerusalém. Nós estamos dando com amor, com paixão. Queremos fazer parte dessa obra. Queremos ter uma contribuição de amor com eles. E Paulo então disse: eu pego, mas eu pego constrangido. Essa é a oferta que agrada a Deus. O pastor deles dizendo: não, não dê, porque vocês não têm o suficiente. E eles dizem: pelo amor de Deus, nós precisamos dar, porque nós precisamos participar do amor com os irmãos de Jerusalém. Percebe a diferença? Por que nós oramos como nós oramos? A nossa oração é um ato de religião, ou a nossa oração parte do fundo da nossa alma, na necessidade de ter comunhão com o Eterno? É simplesmente um ato mecânico? Você chega diante da mesa e diz: agora eu tenho que orar porque eu vou comer. Tem que orar porque você vai comer? Ou você está realmente grato a Deus porque Ele colocou o alimento na sua mesa? É um hábito? Ou é uma expressão de comunhão com Deus? Você chegou tão cansado e foi direto para a cama e deitou. E quando você deitou, você disse assim: ai Senhor, eu não orei. Aí você pergunta: vale orar deitado? Ou eu tenho que ajoelhar? Aí se você não ajoelha, você fica com peso na consciência. Deus não vai me ouvir porque eu não ajoelhei. Querido, isso é religião. Deus vai te ouvir em qualquer situação. Deitado, sentado, andando, correndo, trabalhando, estudando. Qualquer situação, Deus está te ouvindo. Quando eu olho para o texto que nós lemos, eu fico impressionado como Deus age. Porque Deus sai fora dos nossos padrões, completamente fora. Deus não quer nem saber quais são as convenções que nós estabelecemos para a nossa espiritualidade. Ele faz totalmente diferente. Porque um anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações ficaram em memorial diante de Deus, estão na eternidade. Deus nunca mais vai esquecer. Só que Cornélio não pertencia a nenhuma igreja. Cornélio não era membro de igreja nenhuma. Cornélio nem sequer era cristão. Ele não era batizado na igreja. Ele não tinha um pastor. Ele não ia ao culto. Mas quando ele contribuía com os necessitados, ele fazia com um coração apaixonado pela vida do outro.
E quando ele orava de verdade ao Deus eterno que ele sabia que existia. E Deus disse: eu tenho ouvido sim, Cornélio, a tua oração, e as suas esmolas têm subido diante de mim. Talvez na nossa cabeça Deus vai ouvir um grande religioso. Poxa vida, se eu tiver que pedir alguma coisa, vou pedir para o pastor. Normalmente tem um telefone vermelho em cima da mesa. A gente, socorro, pastor, ele pega o telefone, contato direto com o pai. Não é? Mas não é assim que Deus age. Deus age completamente diferente. Fora do sistema religioso. Fora daquilo que a gente imagina que espiritualmente é relevante, ou sobrenatural, ou extraordinário. Deus não olha para nada disso. Deus olha para o coração do homem e ele disse assim: esse aí é um homem que me busca, esse é um homem que está apaixonado por mim, e eu vou fazer com que ele conheça o meu filho. Vai lá um anjo e diz: Cornélio, eu tenho ouvido, vai buscar Pedro, está lá na casa do curtidor, ele vai dar testemunho de mim. Por que a religião ela é tão complicada? Por que a religião ela é tão maléfica para nossas vidas? Porque a religião, se você não prestar atenção, ela cresce tanto na tua alma, ela cresce tanto, ela cresce tanto, ela cresce tanto, que se torna muito maior do que Deus. E se você tiver que fazer a opção entre Deus e a religião, você faz a opção pela religião. Pedro estava com fome. Aí ele sobe no terraço porque a comida estava sendo feita lá embaixo, e eu acho que ele sente o cheiro da comida e ele fica desesperado. Pedro está desesperado de fome. Se eu vou orar para ver se a fome passa. Sou eu que estou dizendo isso, não está no texto. Mas acontece que Pedro vai lá para o terraço orar, e quando ele chega lá para orar e ele dobra o joelho, ele entra em êxtase, sai fora de si. E Deus estende no céu um lençol enorme com todos os tipos de animais, puros e impuros, todos os tipos, aves, répteis, mamíferos, quadrúpedes, tudo. E Deus diz para Pedro o quê? O que mesmo que Deus disse? O que foi mesmo? Mata e come. E qual foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? De maneira nenhuma, Senhor. Mas espera lá, quem é que está falando com Pedro? Quem é que está falando com Pedro? Deus. Deus fala com você e você diz para Deus: de maneira nenhuma, Senhor. Você tem essa coragem? Você tem essa ousadia? É a síndrome de Pedro. A religião ficou maior do que Deus. A religião ficou maior do que Deus. Deus mandando: Pedro, mata e come, e faz isso 3 vezes, e Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma. Olha o poder da religião dentro da alma do homem. Para que a gente entenda que não é porque nós temos experiências com Deus, não é porque nós conhecemos a palavra de Deus, estamos livres do processo religioso, não, porque Pedro andou com Jesus, Pedro viu os milagres, Pedro viu o morto ressuscitar, Pedro viu o paralítico andar, Pedro viu Jesus multiplicar pães e peixes, Pedro viu Jesus andar sobre as águas, Pedro viu milagres incontestáveis, Pedro viu Jesus sendo glorificado diante dos seus olhos, e Deus dizendo que tinha prazer nele. Pedro viu coisas extraordinárias, e mesmo assim a religião ainda era muito forte no coração de Pedro, extremamente poderosa. De maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma.
Quando na verdade, quando Deus fala com você, é para você sair desesperadamente correndo e fazer aquilo que Deus mandou fazer, mesmo que aquilo não te faça sentido nenhum, e mesmo que aquilo vá contra tudo que você imaginou na tua vida de espiritualidade, mas se Deus mandar você fazer, faça correndo. Mas isso era só um pedaço do que ainda havia por vir, né? Pedro acorda daquela visão, e aí ele fica perturbado. Ele diz assim: agora, o que significa isso? O que Deus está querendo me ensinar? Que lição tem nesse negócio? E o Espírito Santo fala: Pedro, é o seguinte, vem vindo 3 homens aí, não discuta, vá com eles. Os homens chegam, e aí Pedro se apresenta e diz: sou eu. O que vocês querem? Nosso patrão Cornélio precisa falar com você. Ele teve uma visão e precisa de você. No outro dia eles seguem para a casa de Cornélio. E a religião é tão poderosa no coração do homem, que ela se torna também maior do que o próprio homem. A religião perde o sentido de misericórdia. Totalmente. Envolvido no processo religioso, você não consegue ter misericórdia pelo outro. Porque Pedro chega na porta da casa do Cornélio, e o Cornélio vem recebê-lo, e o Cornélio chega a se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro cata Cornélio e diz assim: levanta, porque eu sou homem como você. O que eu estou fazendo aqui? Disse Pedro. Aí Cornélio disse: um anjo apareceu para mim, pediu para te buscar, e você tem uma mensagem para trazer para nós. Sabe a conversa do Pedro? A conversa do Pedro foi o seguinte: bom, em primeiro lugar, você sabe que eu não devia estar aqui. Judeu não entra na casa de gentil, porque vocês são imundos. Já pregou o evangelho desse jeito? Já pregou o evangelho assim? Chega na casa de uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir o evangelho, e aí você entra na casa dela e diz assim: o negócio é o seguinte, em primeiro lugar, eu não devia estar aqui, porque vocês são imundos, eu sou muito puro. Essa é a conversa do Pedro para Cornélio. Cornélio não se ofendeu. Cornélio estava com o coração tão aberto para ouvir o evangelho, ele não se ofende, mesmo tendo sido chamado de impuro. Eu acho que aquilo foi um choque para Pedro. Foi um choque. Primeiro dizer para Deus de maneira nenhuma, depois chegar na casa de uma pessoa que o vai hospedar e dizer: você é imundo, impuro, eu não devia estar aqui, eu sou muito melhor do que vocês. Agora Pedro vai falar com a família de Cornélio. Eu acredito que nesse momento Pedro foi liberto da sua religiosidade. Eu acho que o Espírito Santo foi trabalhando no coração de Pedro de tal forma, desde o caminho, desde lá de Jope, desde a casa do Simão curtidor de couro, até chegar na casa do Cornélio, quase 2 dias de viagem. Quando ele chegou lá, eu acho que Pedro já não era mais um religioso. Porque quando Pedro vai falar com Cornélio, Pedro não fala mais em religião. Porque Pedro poderia ter dito assim: olha Cornélio, o negócio é o seguinte, você precisa viver uma vida assim, ó. Primeiro você vai se batizar em nome de Jesus Cristo, depois você tem que guardar o sábado, depois você tem que fazer isso, você não pode comer carne de porco, você não pode fazer isso, não pode fazer mais aquilo, e o negócio é o seguinte, a regra é dura e você tem que respeitar. Não, Pedro não faz nada disso. Sabe o que Pedro faz? Pedro começa a falar da vida de Jesus para Cornélio. Pedro diz: olha, eu achava que conhecia alguma coisa de espiritualidade, mas eu estou vendo que Deus
mudou completamente a minha mente. Eu não conheço nada mais desse negócio de espiritualidade. Porque eu entendi agora, caiu a ficha, que o Senhor já santificou todos na cruz. Que não tem mais um povo seleto e extraordinário, mas Ele já purificou toda a humanidade e Ele já incluiu todos, inclusive esse Romano Cornélios. E aí Pedro começa a falar da vida de Jesus, o que Jesus fez, e o evangelho do reino é pregado, e conforme ele estava pregando, o poder do Espírito Santo cai sobre aquele lugar, e aí todas as pessoas ali começam a glorificar a Deus, e falar em línguas estranhas, e todos são batizados, e o Senhor faz um mover extraordinário na casa de Cornélio, porque caiu-se a religião. Agora é o poder de Deus que está em foco. Agora é a obra de Cristo que está em evidência. Pedro está extasiado agora no meio daquele povo, e ele diz: agora eu entendo que o Senhor também veio para salvar todos os gentios. Porque o mesmo Espírito que caiu sobre nós lá em Pentecoste, acabou de cair aqui. O mesmo Deus que se manifestou lá, é o Deus que se manifesta aqui. Completamente fora da religião, completamente fora dos padrões, completamente fora das convenções, completamente fora daquilo que a gente achava que era espiritual. Deus está fazendo uma obra no mundo. Pedro entendeu agora. Pedro entendeu. Batiza Cornélio e toda a sua casa, e há salvação naquele lugar. Igreja de Jesus, se liberte das amarras da religião. Não seja religioso. Seja um cristão. Seja um cristão. Se há uma religião a ser seguida, siga a religião do amor ao próximo. Olha para o lado, veja se há alguém necessitado, dê um ombro amigo. Vá de encontro à necessidade do seu irmão. Se precisar pôr a mão no bolso, ponha. Faça o que for necessário para que o outro também tenha o consolo que ele precisa ter. Essa é a obrigação e a missão da igreja aqui na terra. E atrás daqueles que estão necessitados. Essa é a obra do Senhor. Essa é a religião. Qual é a verdadeira religião? É aquela que o nosso Senhor descreveu em Mateus 25. Vinde benditos do meu Pai para o seu reino, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava peregrino e você me trouxe para dentro da sua casa e me deu uma cama, eu estava doente e na prisão e vocês foram me visitar. Senhor, quando é que te vimos com fome? Ou com sede? Quando é que te vimos peregrino? Quando é que te vimos doente? Ou numa prisão? Jesus responde: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, fizeram a mim também. Essa é a religião. Essa é a religião. Eu vou encerrar citando o texto de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou encerrar com esse texto. Versículo 27. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper por este mundo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus veio nos libertar das amarras da religião. Amém? Deus os abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.